Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais um domingo, estamos aqui para adorar ao nosso Senhor, para bendizer ao nosso Deus. E eu espero que você aí em sua casa, no aconchego do seu lar, possa ter um momento agora de adoração ao nosso Deus. E eu quero convidá-los a lermos a palavra de Deus que se encontra no Salmo 118, versos 1 e depois versos 8 e 9, que nos diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o verso 8 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Que essa palavra, que essa chamada à adoração seja de fato o desejo do seu coração nessa noite. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então eu quero convidar você a, nesse momento, termos uma palavra de oração, estarmos buscando ao Senhor através da oração. Feche os seus olhos e oremos juntos. Amado Deus, bendito Pai, graças nós te damos por mais um dia que o Senhor nos deu e que o Senhor fez para que o seu nome fosse louvado e exaltado. Nós queremos bendizer por cada família reunida nessa noite, onde estaremos bendizendo ao Teu nome, adorando ao Teu nome. E com certeza nós ouviremos a Tua voz respondendo às nossas orações, às nossas petições, mas acima de tudo, alimentando a nossa alma. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Nós Te agradecemos e pedimos, aceita, Senhor, o nosso culto que iremos prestar agora ao Teu nome. É no nome de Jesus, o nosso intercessor, que nós rogamos. Amém. Louvado seja Deus. Graças e paz, queridos, tudo bem? Nós nos sentimos muito felizes de mais uma noite nós estarmos juntos, adorando ao Senhor, ainda que não no mesmo lugar, não no mesmo espaço geográfico, mas juntos adorando ao Senhor, em adoração, em comunhão. Nós estamos aqui para bendizer, exaltar, glorificar o nome do Senhor, e nós queremos nessa noite levantar um altar de adoração ao nosso Pai, e nós queremos compartilhar de uma noite de adoração com todos os irmãos. Nós estamos juntos nesse tempo, amém? Coloca a mão no seu coração, fica aí junto com a sua família, segura na mão de quem está do seu lado, vamos louvar o Senhor juntos, amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga mais uma vez. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra
Diga: a ti eu vou clamar, diga isso. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Diga: tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Diga: preparado, preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Diga mais uma vez: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para
totalmente digno, és maravilhoso para mim. Diga mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Irmãos, que maravilha podermos adorar a Deus através dos cânticos. Mas a palavra de Deus nos mostra que, como homens, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E eu quero mais uma vez convidá-los a ouvir aquilo que a palavra de Deus nos exorta. Veja o que diz o Salmo 116, no verso 4, a partir do verso 4. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. E o verso 7 nos diz: volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Meus amados, o salmista nos revela através dessa palavra que nós devemos entender que o nosso Deus é digno de graça, de louvor, mas também de confessarmos os nossos pecados diante dele. Entendermos que muitas vezes nós ferimos ao nosso Deus com palavras, com ações ou por falta delas. Então eu quero convidar você mais uma vez, fechar os seus olhos e colocar diante de Deus a sua vida. Eu não sei o que você pode ter feito ou deixado de fazer nessa semana, mas o que eu sei é que a palavra de Deus nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Compassivo é o Senhor, diz o salmista. Então, mais uma vez, eu quero te convidar a entender que nós carecemos do Senhor. E para isso, para termos comunhão, precisamos confessar o nosso pecado. Feche seus olhos mais uma vez e ore, fale com Deus nesse momento. É você e Ele, em nome de Jesus. Amado Senhor, os meus irmãos estão juntos agora, colocando as suas vidas diante do Senhor. Cada um no seu lar, mas juntos em um só propósito e um só pensamento nesse momento. Confessar os nossos pecados diante do Senhor. Eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, colocar a minha vida diante do Senhor e dizer que muitas vezes nós reconhecemos, Senhor, que temos pecado contra Ti. Que muitas vezes deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. E muitas vezes fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Tem misericórdia de nós. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor também é um Deus zeloso, um Deus santo, que busca nos seus servos e nos seus filhos santidade. E por isso nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Perdoa a nossa transgressão, perdoa o nosso pecado. Reconhecemos que a Tua pureza, Senhor, nos constrange muitas vezes quando diante do Senhor não agimos como deveríamos. Tem misericórdia de nós. Usa da Tua graça, Senhor, maravilhosa.
da tua misericórdia poderosa e atende a nossa oração nesse instante. Cada um dos meus irmãos que está colocando a sua vida diante do Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas mentes e por isso nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus, nos perdoa. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, com a certeza e convicção do perdão do Senhor, eu quero te convidar a entoarmos mais uma canção em louvor a Deus. E em seguida, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus ao nosso coração. Que você, de fato, peça a Deus para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E não há nada melhor do que estar com Ele, do que viver com Ele, do que estar na presença dEle, sempre na presença dEle. Nós nascemos para isso, amém? Declara isso com a gente nessa noite, amém? Com toda a sua força, todo o seu coração. Se joga aos pés dEle, se joga na presença dEle, se joga na presença do nosso Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade nós te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos. Diga Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, a direção do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Nós cremos que o Senhor Deus fala às nossas vidas através da sua palavra. Em nome de Jesus, você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa orar nesse instante ainda ao Senhor, dizendo assim: Senhor, fala o meu coração. E você, meu amigo, minha irmã, que talvez está nos ouvindo hoje pela primeira vez, eu quero te convidar a ouvir a palavra de Deus nessa noite. Prometo a você que não me demorarei, mas gostaria que você ouvisse aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Nós cremos que Deus fala às nossas vidas, como já disse, através da sua palavra. E hoje nós iremos falar um texto, uma parte das Escrituras que se encontra no livro da Gênesis, princípio, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 50, onde nós iremos ler do verso 15 ao verso 21. 6 versos da palavra de Deus, uma perícope pequena, mas que fala sobre a questão de José com seus irmãos. Olha o que diz a palavra. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Louvado seja Deus. Amado Senhor, fala aos teus servos nessa noite. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos, uma passagem talvez conhecida por demais, daqueles que leem a palavra de Deus. As nossas crianças estão várias vezes sendo ensinadas dessa passagem, falando da vida de José, e muitos aqui que estão conosco nessa noite podem já conhecer a história de José, mas talvez você não conheça. Então permita-me trazer um pouco e um relato breve do que foi a vida de José. José era um dos filhos de Jacó e um dos filhos queridos de Jacó, e ele tinha outros irmãos, 12, e alguns desses irmãos tinham ciúmes e, por que não dizer, inveja daquilo que José tinha ou recebia do seu pai Jacó. Era um filho amado. E esses irmãos tomaram e o coração se encheu de inveja
e eles atentaram contra a vida de José. É tanto que eles queriam matar José, mas um dos seus irmãos, o irmão mais velho, disse: olha, não vamos fazer isso. Vamos pegar esse moço e vamos vender eles aos mercadores. E assim foi feito. E José desapareceu. Mas a notícia que levaram para Jacó é de que José havia sido morto por animais ferozes. E aí Jacó entristeceu o coração. A Bíblia nos mostra que a caminhada e a trajetória de José até chegar ao ponto onde ele estava, nessa período que se encontra, José passou por tribulações, adversidades, porque os seus irmãos intentaram contra ele, diz a palavra de Deus. Mas chegou um momento que começou a ter uma seca, fome muito grande em todo o mundo. E Israel não ficou fora. Mas, nessa ocasião, José já era um dos príncipes no Egito. E ele foi um dos coordenadores daquela grande campanha onde ele soube administrar, e aí o Egito, naquele momento de seca, tinha fartura. E as nações vinham comprar do Egito. Por isso que ela se tornou uma grande potência mundial. A Bíblia diz que os irmãos de José foram encaminhados por seu pai Jacó. E quando eles chegam até o palácio, eles encontram José. E no primeiro momento eles não têm o discernimento de que seja seu irmão, porque eles não imaginavam que jamais isso iria acontecer. Mas a palavra de Deus nos mostra que tudo aquilo aconteceu porque Deus não perdeu o controle e Deus tem o controle de todas as coisas. Então, José se apresenta para os seus irmãos e eles ficam atemorizados naquele primeiro instante. Mas depois viram que José queria ver o pai de volta novamente. E aí ele pede que os seus irmãos voltem para o seu lugar e tragam agora o seu pai e a sua família. E aí Jacó vem ao encontro do seu filho, ele os recebe e ele trata bem. Mas chegou um momento que Jacó adoece e a Bíblia diz que ele veio a falecer. Agora chegamos no ponto, claro que eu fui bem sucinto nessa trajetória, até porque o nosso tempo não permite que a gente conte toda a história, mas você pode ler no livro de Gênesis todo esse relato, em mínimos detalhes. O que é que acontece? José toma conhecimento da morte do seu pai. Mas essa forma com que ele foi abordado por seus irmãos foi através de um medo. O medo que tomou conta do coração dos irmãos de José traz agora uma palavra deles para o seu irmão. E alguns estudiosos chegam a comentar que essa forma talvez tenha sido forjada. Que Jacó, em algum momento, pode realmente ter dito: olha, não se preocupe, quando eu morrer, digam para José que eu disse isso. Mas alguns estudiosos dizem o seguinte: mas por que o próprio Jacó não disse isso antes a José? Porque agora os irmãos deles, tomados de medo, dizem: olha, agora talvez seja a hora que José vai tomar por vingança. Nosso pai morreu. O elo entre nós e ele era o nosso pai. E agora já não está mais vivo. Agora pode ser a hora que José vá se vingar das nossas vidas. E eles ficam com medo de morrer, porque eles sabiam que José era poderoso. E aí eles mandam mensageiros até José. E José, quando está recebendo aquela mensagem, ele chora. O coração dele se entristece com aquela palavra. Porque os irmãos deles estavam focados e embasados, o alicerce deles era o medo. Em seguida, o texto que nós lemos fala que os seus irmãos agora também vieram até José. E agora se prostraram mais uma vez, dizendo: olha, nós estamos aqui para te servir, nós somos teus servos. Porque o medo havia tomado conta do coração. E José olha para eles e diz: olha, o mal que vocês intentaram para mim, Deus transformou em bênção. Mas há
uma citação de José que nós não podemos esquecer. E essa citação é algo muito importante, porque José diz o seguinte, no verso 19, finalzinho do verso 19, não temais, não tenham medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? Parece até uma palavra bonita. Olha, alguém colocando uma palavra para os seus irmãos, porque tem um temor de Deus. É verdade. José tinha um temor do Senhor, mas José foi ensinado por seu pai. E ele sabia que o juiz de todas as causas é o Senhor. Que o vingador de todas as causas é o Senhor. Por isso José diz, embasado nesse conhecimento, acaso estou eu no lugar de Deus? E em seguida, ele diz para os seus irmãos, olha, não se preocupem. Eu estou aqui porque Deus assim o quis, para que muitas vidas fossem preservadas, inclusive a de vocês. O povo de Israel está sendo sustentado aqui hoje porque Deus me colocou aqui, depois de toda essa longa trajetória. E ele acrescenta, dizendo aos seus irmãos, olha, não temas, porque da mesma forma que eu sustento vocês, eu sustentarei todos os seus filhos. E nos diz as Escrituras, que nós lemos há pouco, assim os consolou e lhes falou o coração. O que me leva a interpretar é que essa palavra de José aos seus irmãos trouxe paz ao coração deles. Mudou o medo para consolação, para consolo, para esperança. Então, baseado nessa palavra, eu quero trazer aqui para nós 3 importantes lições que nós devemos tomar em nossas vidas nesses dias. Muitas vezes nós não entendemos o que tem ocorrido. Na última quinta-feira, na nossa live, eu conversava com os irmãos que o meu coração estava inquieto diante do Senhor. E falando com Deus, dizendo, Senhor, o que temos feito? O que tem acontecido? O que o Senhor quer tratar com o seu povo? E nós enxergamos na palavra de Deus lições para a nossa vida. E Deus, quando trata com o seu povo, um conserto com o seu povo, isso muitas vezes pode englobar todo mundo. Uma das palavras que me chamaram a atenção aqui nesse texto é que não só Israel passou fome, mas todas as nações tiveram esse período de seca, de fome na terra. 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca em todo o mundo existente naqueles dias. Ou seja, todas as pessoas estavam coparticipantes desse momento. O bom, de 7 anos de fartura, e o ruim, inclusive o povo que foi separado por Deus, chamado por Deus. Mas Deus, no seu infinito propósito, na sua infinita direção e controle de todas as coisas, ele coordena a história, levando José a um posto onde ele poderia administrar de forma correta, com uma postura e um caráter ilibado, onde os homens que desconfiavam de José passam agora a dizer, olha, precisamos dar ouvido a esse jovem administrador. Ele é alguém que tem uma palavra, ele é alguém que reflete a ação de Deus. Mas José também nos ensina aqui 3 coisas muito importantes que eu quero chamar a sua atenção agora. E não sei se você percebeu, geralmente quando eu faço as minhas prédicas, eu gosto de, em cada uma delas, em cada ponto, ir trazendo já as lições. Mas nesse texto, como é um relato histórico, eu precisava contar o que aconteceu e aí sim extrair dessa prédica
as nossas lições. Então, a primeira lição que nós aprendemos com José aqui é que nós precisamos olhar para o passado com perdão. Meus queridos irmãos, nós sabemos que existe muita gente que está presa a um passado. Ou por culpa, por medo, ou por mágoa, pesar no coração, porque sofreu algo que alguém impôs à sua vida. E o que José nos ensina aqui nessa passagem é que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que conhecem a Deus, precisam olhar para o passado com um olhar de perdão. José diz isso a seus irmãos: acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Então, José consegue olhar, lembrar de tudo que ele passou. Eu tenho certeza que ele não esqueceu em nenhum momento a dureza de estar preso, a dureza de um momento ser alguém que era influenciador, e aí a esposa daquele homem que o tira da prisão atenta contra ele, deseja José, e José foge para não pecar contra Deus. E aí ele volta para a prisão. Passa mais um tempo. Toda essa circunstância que acontece com José, a mente dele não esqueceu, mas o coração, tratado por Deus, olha para esse passado com perdão, dizendo: não sou eu que vou causar a justiça a vocês, porque eu não estou no lugar de Deus. Quantas vezes nós estamos presos ao passado, por os dois motivos que eu já elenquei aqui, e estamos vivendo só olhando o passado, e não conseguimos perdoar, ou achamos que não somos dignos de perdão. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus apaga todas as nossas transgressões. Basta que nós confessemos a Ele. Mas José está nos ensinando a olhar para o passado, e aí do ponto de vista de quem sofreu algo, não com medo, não com raiva, não com ódio, mas com o coração centrado no Senhor, sabendo que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E José mostra aos seus irmãos que ele é capaz, porque a sua força vem do Senhor, de perdoá-los. E dizer: eu não estou no lugar de Deus. E digo mais a vocês: o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bênção. Veja que o coração de José não estava preso ao mal, mas a bênção que Deus transformou, a mudança que Deus fez na sua vida. Em toda essa trajetória, aonde ele estava agora, ele reconhecia que era Deus que estava cuidando dele todo o tempo. Será que nós temos olhado para o passado com perdão? Perdoamos as pessoas que nos ofenderam? Conseguimos exercer perdão às pessoas que nos machucaram? Se não, hoje é dia de pensarmos sobre isso. Precisamos olhar para o passado com perdão. Mas olha que coisa interessante José também nos ensina aqui. Ele nos mostra que devemos olhar para o presente com gratidão. Ele diz: olha, eu tenho vivido aqui, eu sei disso, porque Deus transformou em bênção, para que a vida de muitas pessoas fosse mantida. José está dizendo aos seus irmãos: olha, se essas coisas não tivessem acontecido, eu não estaria aqui onde estou. E por isso eu sou grato a Deus por estar nessa posição. Porque como Deus me colocou aqui, eu consigo garantir o sustento de vocês e a manutenção e a vida de vocês.
José era grato a Deus e ele demonstrava isso às pessoas por suas atitudes. Ele nos ensina que precisamos olhar para o presente com gratidão, irmãos. Oh, queridos, quantas vezes nós só reclamamos e reclamamos. A nossa vida precisa ser pautada por as Escrituras e nós devemos ser gratos a Deus. O salmo que nós lemos no início do culto diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, parece-me que José tinha isso internalizado em sua vida. Ele de fato conhecia Deus, ele vivia para a glória de Deus e nós, em nosso tempo, precisamos viver para a glória de Deus. Talvez não sabemos por que essa pandemia assolou o mundo inteiro. Mas temos convicção de uma coisa: Deus não perdeu o controle e as rédeas da história. Tudo está em suas mãos. E o que nós devemos fazer como servos amados do Senhor? Vivermos no presente com gratidão. Você tem feito isso? Eu quero encorajar você a ter uma postura talvez diferente da que temos tido até agora. Uma postura de nos inclinarmos a Deus e dizermos: Senhor, obrigado, Deus, por tudo que nós passamos. Obrigado por tudo que nós vivemos ou que temos vivido. Essa é uma postura diferenciada. Essa é uma postura esperada daqueles que servem a Deus, que tem Deus como seu Senhor. E se você nessa noite, meu amigo e minha irmã, deseja ter uma vida transformada por Deus, o primeiro passo que você tem que ter é olhar para o passado com perdão, mas enxergar e viver o presente com gratidão a Deus. Ser grato por tudo que tem acontecido, inclusive por as provações, por as situações adversas. Essa é uma postura que José nos ensina através dessa passagem. E em terceiro e último lugar, José não apenas nos ensina a olhar para o passado com perdão, viver o presente com gratidão, mas ele ensina uma coisa interessante também: olhar para o futuro com esperança. Olha o que ele diz no verso 21. Não temas, ou não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros e aos vossos filhos. José mostra aos irmãos deles que não precisavam se desesperar. Ele ia trazer a esperança. E nós sabemos, aqueles que estudam a Bíblia, que José era um tipo de Cristo, tipificava Cristo. Nós precisamos olhar para o futuro com esperança. Se os dias têm sido sombrios, se os dias têm sido difíceis, se a vida não tem acontecido do jeito que nós esperamos, a nossa esperança é o Senhor. Ó, querido, como eu gostaria de poder fixar isso na sua mente e no seu coração, mas eu sei que não sou eu. É o Senhor. É você também desejar ter uma postura diferente. José mostra isso para os irmãos. Eu serei a esperança de vocês. Quantas vezes nós podemos falar da esperança futura que existe, que é Jesus, às pessoas, e muitas vezes não fazemos? Quantas vezes nós perdemos as oportunidades de mostrar que o Senhor tem agido em nossas vidas, nós somos gratos, mas o que é melhor, nós temos uma esperança de uma perspectiva futura, mesmo que ela não se concretize aqui na terra, mesmo que os dias difíceis não findem aqui na terra, nós sabemos que um dia tudo será convertido em paz,
não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque estaremos para sempre com o nosso Senhor, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Essa é a esperança que nos mantém vivos. Nós devemos olhar para o futuro com essa esperança. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da vida, Ele conduz a minha vida e a sua vida nas suas mãos. E se nós depositarmos nele, que deve ser a viva esperança, o nosso descanso, nós faremos como José. Nós ensinaremos aos nossos filhos, aos nossos irmãos, às pessoas que nos cercam, que é preciso viver olhando para o passado com perdão. Viver um presente em gratidão, mas não perder a perspectiva de que existe uma esperança futura. E essa esperança é Jesus. Ela existe, ela é real, ela é para mim, ela é para você. E Deus nos mostra através da sua palavra que nós também podemos ser esperança para as pessoas. Não de salvação, não de sustento, mas quem sabe de uma ajuda, de um refúgio, de um ouvido para ouvir, de uma boca que possa aconselhar, de alguém que possa interceder, de um discípulo que você precisa fazer. Talvez você consiga mostrar para essas pessoas a esperança. Jesus, a esperança dos homens. Mas muitas vezes nós preferimos viver de forma dissoluta. Viver como aquela passagem que Jesus conta, quando ele fala de 3 parábolas, e uma delas, a última, fala do filho pródigo. Aquele filho que resolveu viver de forma desregrada a vida, deixando a vida levá-lo, gastando tudo que tinha, usando com o que não devia. Tem muita gente que, por não ter uma perspectiva de futuro, por não ter uma esperança, acha que deve viver o presente de forma dissoluta, sem ter a perspectiva de algo. Mas nós queremos apresentar a você Jesus Cristo de Nazaré. E você, meu irmão e minha irmã, se você tem vivido assim também, sabe? Sem pensar nessa esperança, que pode trazer solução para o Covid-19, mas que também pode nos recolher para o braço do nosso Pai. E nós precisamos estar prontos, se essa for a vontade de Deus, porque Ele é a nossa esperança. Ele nos ensina a enxergar essa esperança. E o meu desejo nessa noite é que você, como José, possa ter agora na sua mente e no seu coração essa vontade de Deus. Olhar para o passado com perdão. Viver o presente em gratidão. Mas olhar para o futuro tendo esperança. Que o Senhor Jesus derrame graça sobre a tua vida. Que o Senhor Deus seja a esperança da sua vida. Nós vamos orar por você e pedir que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Feche os seus olhos mais uma vez e ore ao Senhor. Amado Deus, a tua palavra nos dá as lições importantes nessa noite. Fala ao teu povo, ao coração de cada um deles, trazendo esses 3 ensinamentos para a vida prática da tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão,
as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com vocês, Igreja do Senhor, hoje e até a volta de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós vamos deixar aí o nosso telefone embaixo aí do seu vídeo. Você vai ver o nosso WhatsApp. Se você desejar conversar comigo, orarmos juntos, estudarmos a palavra juntos, eu estou à sua disposição. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Um beijo no coração de todos. Fique agora com os nossos avisos. Lembrando, eu quero só dizer que essa semana nós estamos aí numa fase próxima da conclusão da reforma do nosso templo. Esteja orando por isso, em nome de Jesus. Deus abençoe. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face. Vou de encontro ao meu mestre. Quantos querem celebrar ao Senhor nessa noite?